Fala pessoal, tudo certo, tudo na paz? Estamos aí, ó, começando mais um vídeo aí do canal do MC Dudu. Então, se você não é inscrito, se inscreve, já vai deixando aquele like pra fortalecer. E hoje eu vou trazer um vídeo aí diferenciado pra vocês, mais contando umas histórias aí que aconteceu comigo aí nos últimos tempos. Tanto pra atualizar quem acompanha eu aí das antigas e também pra deixar uma visão aí, né? Pra aquelas pessoas aí também que estão empreendendo, tá querendo abrir um comércio, ou até mesmo abrindo uma tabacaria, qualquer tipo de negócio e por aí vai, tá ligado? Pô, então vamos lá. Respondendo aí uma pergunta frequente aí nos últimos vídeos que eu postei aqui no canal. O que aconteceu com a Yucatán, a tabacaria, que eu não postei mais nada, não fiz mais vídeo, postagem e etc. E hoje eu vou passar pra vocês aqui o que realmente aconteceu. Dei uma pontuada aqui em alguns tópicos pra mim não esquecer, mas vamos lá, simples e direto. Também não vou estender muito esse vídeo aqui, vou falar bem na tese certa aí do que foi, pra vocês terem uma ideia aí, fechou? Pra quem não sabe, a gente fundou aí a Yucatán Tabacaria no ano de 2019, eu e o Matheus, meu parceiro aí. E cara, de lá pra cá, galera, a gente meteu marcha com força nesse projeto da loja, tanto que eu me abdiquei de várias outras coisas, né, que eu já tava fazendo, de internet, música, etc e tal. Tudo começou quando eu fui morar em São Paulo, né, por causa da música. A música me levou pra São Paulo, pra morar lá. Pra quem não tá ligado, sou de Jundiaí, né, interior. E quando eu fui pra São Paulo por causa da música, eu já tava perdendo um pouco do hype de show e visualização. Então São Paulo pra mim foi um momento bem difícil da minha carreira, já falei isso em outros vídeos também. Mas lá eu me lasquei bastante, mas eu encontrei uma parada aí que ia ser a luz do fim do túnel aí dos meus próximos anos, né? Que foi o lance da tabacaria, dos produtos, né, de narguile, onde eu comecei a vender e por aí vai. Então, tudo começou eu fazendo algumas divulgações para uma loja de São Paulo, onde o Eric, camarada meu, trabalhava lá, e a gente começou a fazer alguns vídeos ali meio que na sacanagem. Obviamente eu tava ganhando por aquilo, mas foi algo, pô, para dar uma divulgada ali. De início a gente não imaginou que ia ter 5 lojas, galera. A gente tava aí nos últimos tempos aí com 5 unidades da Yucatán aberta, e hoje a gente tá só com 2, e aí eu vou chegar lá pra vocês entenderem. Então eu comecei a fazer uma divulgação, nem imaginava que eu ia ter loja, só que essas divulgações elas tomaram outras proporções, né? Começou a dar muita visualização, tanto que eu fiz um vídeo aí que tá aqui no canal que tem 6 milhões de visualizações só nesse vídeo ali do lixo de narguile. E aí meio que a parada começou a perder o controle, né? Conseguimos acertar outros vídeos com bastante visualização também, pegando 1 milhão de acesso. E aí a parada foi tomando outra proporção, aonde eu e o Eric teve a ideia de começar um site, porque lá nessa loja onde ele trabalhava nas antigas, a gente fez esse vídeo bombar, estourar, mas a loja não tinha nem site, tá ligado? Então o pessoal não conseguiu absorver tudo que poderia absorver ali das divulgações que a gente fez. Então veio aquela ideia de, pô, vamos fazer um online e tal, e foi aí por onde a gente começou a dar uma profissionalizada aí no lance do site, das vendas online de narguile, e começar assim de fato fazer um conteúdo mesmo no canal voltado a esse nicho aí da tabacaria, do narguile, né? Aí galera, dali pra frente foi só alegria, mano. A gente começou a aperfeiçoar aí a parada, deixando um online da hora, fazendo mais conteúdo, o negócio foi começando a andar, o site começando a vender pra caramba. E aí em 2019 eu voltei pra Jundiaí, saí lá de São Paulo, continuei fazendo online com o Eric, etc. Mas quando eu volto pra Jundiaí, eu penso em fazer a loja física, tá ligado? Vim lá de São Paulo com toda a bagagem ali dos vídeos que eu tinha gravado, o site que eu já tava fazendo com o Ericão. E aí com toda essa bagagem voltei aqui pra Jundiaí. E aí foi onde eu tive a ideia de abrir a primeira loja física, onde eu chamei aí, né, o Pava. O Pava já era meu parceiro de tempo também, a gente já trocava ideia de negócio, de abrir alguma parada. Foi onde eu dei esse salve nele pra gente fazer a loja física, né, aqui em Jundiaí. A primeira foi lá em 2019, começou na garagem de casa, depois passamos para um ponto físico compartilhado com outras pessoas, depois o pessoal saiu fora, ficou só a gente lá no prédio, aí a gente tocou marcha, a tabacaria, o prédio todo, e ali na pandemia teve uma explosão bem grande de venda, de procura da nossa loja, e foi onde deu outra decolada, né? A gente já tinha conseguido fazer uma decolagem legal aí no online, mas aí na parte do físico, a gente acertou bem no
no período de pandemia, onde começou a sair muito delivery, e aí a gente começou a ampliar a parada, e desde lá começamos a ganhar uma grana muito boa em cima das vendas, das ações que a gente tava fazendo. Desde lá, galera, a gente colocou muito dinheiro na loja de volta. Pô, a gente tava numa época que a gente poderia estar surfando um salário ali de X. A gente deixou de fazer esse surfing aí para investir mais, botar mais lenha lá na fogueira, porque o projeto tava ficando bem legal, bem bacana, os números crescendo. Então começamos a meter marcha de botar dinheiro de volta esmerilhadamente. E aí, isso é muito bom. É muito bom você ter esse tipo de pensamento, não querer pegar tanto dinheiro para você e pôr mais na loja. Só que a gente perdeu uma mão de fazer isso também, tá ligado? Então é onde eu venho aqui pra tentar passar uma visão pra vocês, de ter aquele controle, entendeu? Também não adianta você ir lá e enfiar todo aquele dinheiro de qualquer jeito, sem uma ideia muito boa, sem um planejamento muito bom. Então você tem que pensar em tudo isso daí. Mas eu e o Pava, a gente, né, foi criado dentro do comércio, então nós tínhamos uma visão legal até de venda, de administração ali do comércio, de estar ali no balcão conversando com o público, fazer compra, mas a gente tomou um caminho da parada que chegou um momento que a gente perdeu a mão também do conhecimento que a gente tinha para aplicar no negócio, porque dali do 2019 passou a pandemia. Eu acredito com 3 anos de loja física, pessoal, a gente já tava mandando a segunda loja, tá ligado? Em outra cidade, que é a nossa cidade vizinha de Campinas. A gente já mandou essa loja lá, pô, num lugar super irado. Fizemos a primeira loja de autoatendimento, tabacaria, né, no caso, do Brasil. Então, pô, uma parada que foi muito massa. E assim a gente tocou 2 anos a loja de Campinas, e aí a gente teve que fechar ela depois. Tudo em cima da situação que eu vou continuar de contar aqui pra vocês. Mas enfim, passamos aí pra segunda loja, e aí, pô, começou a dar certo lá também, entrar mais dinheiro. E aí começou a entrar mais dinheiro, a gente começou a investir mais ainda, pessoal. Esse daí é um ponto X da questão que é muito louco. Eu acredito que só eu e o Pava mesmo pra fazer essas loucuras aí. Eu digo que eu e ele, porque ele tem também um pensamento parecido com o meu. Também já viveu muita coisa, né, pela família dele vindo do comércio também. E passando tudo isso daí, entrando mais dinheiro no caixa, entrando também outras oportunidades aí de fazer aportes de dinheiro, por você tá movimentando ali aquela grana, né? A gente pegou e meteu o louco assim do All-in Master, tá ligado, galera? O All-in que poderia ter feito no mundo das tabacarias foi ali, foi naquele momento. Foi uma outra parada que a gente fez também. E aí, aportando uma grana, fazendo todos esses lances aí, a gente veio a abrir mais 2 lojas, galera. Mais 2 lojas, mais uma unidade aqui em Jundiaí, no extremo de Jundiaí, né? Bem longe da nossa primeira loja ali. Então abrimos essa terceira unidade no mesmo esquema, autoatendimento. A loja também começou a andar. No meio de tudo isso daí, metemos louco e pegamos uma van para fazer uma loja dentro de uma van. Foi aí aonde a gente perdeu a mão assim total, porque sobrecarregou a gente em todos os aspectos, tanto físico, de trabalhado, financeiro e da onde o nosso braço poderia alcançar. Então a gente já tava ali na 4ª unidade. Depois que eu rolê, mano, é muito doido contar isso, galera, porque veio um filme, né, na nossa cabeça. Mas vamos lá, hoje eu peguei pra fazer isso daqui mesmo, ligar a câmera, trocar uma ideia e passar toda essa brisa aqui, né. Seria legal também se fosse em live pra mim tá vendo os comentários aí no ao vivo, mas vamos lá. E aí, depois da gente abrir a 4ª loja, a gente começou a dar entrada, pessoal, numa documentação de franquia. Fui até Curitiba, fiz 2 a 3 reuniões lá em Curitiba com um escritório de franqueadora. A gente começou a fazer toda a documentação da parada, e aí adivinha, pegamos aí o Eric pra fazer a primeira unidade da franquia. Pô, o cara que tava vindo comigo lá das antigas e ajudou, pô, eu trilhar várias paradas aí nesse universo. Então nada mais justo do que, pô, vamos fazer um lance de franquia e tal. Primeira de todas ia ser do Eric, lá no Tatuapé, em São Paulo. E aí aconteceu, pô, começando a documentar todo o lance de franquia, começando a criar toda uma estrutura. Abrimos um escritório grande da parada, onde eu acho que eu até cheguei a gravar alguns vídeos. E pô, de repente a gente tava funcionando 5 lojas ao mesmo tempo, irmão. Você tem noção? Nós começamos lá da garagem,
com a tabacaria na garagem, do nada tava rolando 5 lojas. E aí a gente tava com um centro de distribuição, escritório, umas 10 pessoas trabalhando no escritório, contando eu, Pava, funcionário de carteira assinada, outros de freelancer. No total de funcionário dessas 5 lojas aí, pessoal, e terceirizados, a gente tava contando com 30 funcionários, 30 pessoas tocando aí a operação da Yucatán Tabacaria. E aí foi onde eu falei pra vocês, eu e o Pava sempre teve, pô, esse swing aí do comércio, crescemos no negócio, só que aí começou a perder a mão ali, irmão, da onde eu e o Pava tava capacitado de tocar o negócio, tá ligado, galera? E aí, vindo tudo esse lance aí, várias coisas novas ali que eu e ele não tava preparado pra absorver, mas até a gente começou a contratar pessoas pra fazer tudo. Por exemplo, contratamos um financeiro, contratamos um RH, contabilidade dentro do escritório. Começamos a profissionalizar de fato mesmo a parada. Chegamos num momento que tinha vários setores já dentro do escritório. Um marketing, uma pessoa no design. É como eu falei, era 30 pessoas, tá ligado? No total, ficava de 2 a 3 pessoas em cada loja e o resto tava tudo aqui no escritório fazendo esse trampo que tinha por trás, né? Então, cara, foi, mano, uma experiência muito louca, muito doida. Nunca que eu imaginei chegar nesse nível, nesse patamar aí. E aí, galera, a gente rodou um bom tempo, essas 5 lojas rodando ao mesmo tempo, toda a mercadoria chegando aqui no escritório, irmão. Era coisa linda de se ver, tá ligado? Falando aqui dá até uma dó, porque, cara, a gente começou indo lá na 25, no centro de março, fazer compra. Quando a gente chegou nesse nível, a gente tava fazendo todas as compras direto com as marcas, tudo chegando aqui no escritório para passar pela gente aqui antes, pra gente precificar, cadastrar no sistema, fazer foto, todo o conteúdo de Instagram e etc e tal, passava tudo antes aqui pelo escritório. Depois que rolava tudo isso, ia direcionado para cada loja. Aí tinha o dia tal que, mano, saía as encomendas daqui, velho, o bagulho virou tava começando a virar uma ópera. E aí, passando tudo isso daí, a gente começando a pegar a engrenagem, planejando ali, fazer mais algumas contratações para aperfeiçoar o esquema, tipo, que eu digo, ajuda de outros de escritórios e etc e tal, contratar um advogado pra parada. Vindo de tudo isso daí, a gente começou a perder a mão, como eu falei pra vocês, na questão do trampo de organizar e direcionar serviços e tarefas para todas essas pessoas, tá ligado? Nesse volume todo. Então, começamos a perder a mão, organização, na direção do pessoal, várias lojas, várias pessoas por dia ali querendo falar com a gente, comigo, com o Pava, querendo o nosso acesso. E todo esse lance aí onde a gente não conseguiu se capacitar totalmente e absorver toda essa parada aí, começou a dar ruim de diversas formas. Tanto na parte financeira, da gente não começar a conseguir segurar, né, toda esse rojão de funcionário e aluguéis. Você pensa, irmão, 5 lojas, 5 aluguéis, 5 CNPJs, vários funcionários, várias paradas muito loucas que, pô, eu nunca tinha vivido na minha vida. Fiz a parada do funk, trabalhei em escritório em São Paulo, de música, aprendi bastante coisa de administração também, etc. Mas chegou num nível que não tava mais na nossa alçada. E foi aonde começou a aparecer vários problemas, sendo eles de administração, como eu falei pra vocês, questão de tomar decisões erradas, a atitude precipitada, tudo aquele combo da loucura começou a acontecer. E desorganizar o caixa, desorganizar ali a estrutura da loja, desorganizar o estoque. E aí, pessoal, foi onde a coisa começou a ficar louca e a gente ter muita dificuldade de tocar. E aí, com muita dor no coração, passou até um tempo elevado ali, diríamos, no caso da gente começar a fechar essas lojas, porque aquela dor no coração de você ter feito tudo, chegado até ali, construído tudo, pô, eu e o Pava que, mano, fizemos muita coisa ali acontecer, de tipo, que eu digo ali, da gente ir lá apertar um espelhinho de tomada, tá ligado? Quem tem o seu comércio aí ou já teve sabe do que eu tô falando. E nessa proporção toda de 5 lojas a gente começar a fechar, até perdemos um time aí que era pra ter começado a fechar mais rápido, acabamos pagando por isso. É um erro aí que você tem que deixar a vaidade. É difícil, galera. Eu agora falando assim, eu falo
para tentar passar uma visão, mas no momento ali é bem complicado, mas isso tem um custo. Então começamos a ter que fechar as lojas, a fechar as unidades e fazer uma redução total ali de funcionário, enxugar tudo pra gente conseguir continuar aí com alguma coisa, né? Pelo menos com alguma loja aberta e continuar pagando aí todas as contas que a gente tinha gerado e feito aí pra tá fazendo todo esse lance aí que rolou. E aí, galera, foi aonde a gente veio fechando a primeira loja, que foi a do Eloy Chaves daqui de Jundiaí, pois a gente já tinha 2 unidades em Jundiaí, fechamos essa mais nova. Meu, a loja não tinha nem um ano e contrato de imobiliário e devolve negócio. Galera, passei uns bocados aí, foi bem apertado o ano de 2024, viu? Foi isso tudo aí foi meio que ali no 2024, pegando o comecinho 2025. E foi bem chato, bem complicado. Aí, pô, na estratégia ali na loja, na lógica, né? Fecha primeiro o Eloy, ficamos só com a loja de Jundiaí, a primeira de todas. Depois, na sequência, fechamos Campinas, que eu já tinha falado que fechou, mas agora pra vocês entenderem melhor a situação. Logo após veio Campinas, e aí, pô, vai ficando tudo aquela coisa pra trás. Aí tem que pagar pra mandar funcionário embora, tem que pagar multa de imobiliária, aí entrega prédio, pinta, aquela loucura que vocês, quem já passou, tá ligado? E aí fechamos a segunda unidade. A terceira delas, que era a van, a gente não se desfez ela ainda estamos com a van, inclusive vai vir um vídeo no canal aqui, eu indo lá filmar ela pra vocês, então quem tá acompanhando aí a nova saga de vídeos, fiquem ligados, nos próximos dias aí é um dos próximos conteúdos que vai vir aí do canal. Então fiquem ligados. E a van a gente teve que dar uma pausa nela, tá ligado? Porque começou a sobrecarregar, né, galera? De trampo, tem que ir lá fazer carreto, fechar a loja e tal. E a gente não conseguiu dar a direção final da van, que era fazer eventos, né? Levar essa tabacaria nossa da Yucatán para os eventos. Então uma dessas 5 unidades é a unidade móvel. Que esse projeto foi pausado, mas agora, nesse ano de 2026, a gente vai voltar a mexer. Não sei se eu vou usar ela de tabacaria, tô pensando ainda se eu vou acabar fazendo um outro business com ela ou vou usar ela para uso pessoal, fazer um motorhome, alguma doideira nela, né? E vai rolar o vídeo dela, vai ser bem interessante. Então essa unidade aí tivemos que pausar o projeto, dar uma segurada, mas ela nessa segurada ela ficou lá abandonada no estacionamento, mais uma loja ali que não estava rodando, que não estava acontecendo aí o que era para acontecer. Chegamos a fazer uns 6, 7 eventos, ali do 7º pro 8º já começou a dar ruim de começar a fechar a loja, e aí a gente já deu pause. E aí ficou só a loja de Jundiaí e a loja do Tatuapé. Aí rodou mais um tempo aí essas 2 lojas, logo após ali o Eric acabou passando a loja pra frente, ele não teve também condição de ficar com a loja, porque a gente também não conseguiu mais dar aquele suporte que tinha do escritório para fazer o plano rodar 100%, e aí ele não conseguiu continuar o lance da loja em São Paulo, mas ainda que conseguiu passar para frente, fazer um outro negócio, e acredito que até hoje deve ter alguém lá, ainda não sei também dizer para vocês, mas de último ideia tinha uma loja lá no mesmo local. E aí passamos a ficar aí somente com a loja da Marechal, galera. De 5 voltamos para 1. De 5 voltamos para uma unidadezinha só, que foi a sobrevivente, a primeira de todas da Marechal, que essa a gente já tinha gastado muito dinheiro nela também. Vou gravar um vídeo aí mostrando a loja para vocês, atualizando de como ela tá. Fizemos uma decoração bem da hora na loja, gastamos muito com móvel, LED, ar-condicionado para todo lado, tem produto pra caramba, e essa loja conseguiu conquistar uma clientela muito boa de clientes, então não precisou fechar essa daí, e graças a Deus conseguimos sobreviver com essa unidadezinha aí, certo? Aonde, pessoal, eu parei de gravar, filmar lá pra vocês, que eu acabei também me afastando um pouco disso daí. Vindo de tudo isso daí, acabei a desenvolver alguns problemas psiquiátricos, obviamente, não tem como, pressão, velho, de tudo isso daí que aconteceu. Hoje já tô bem melhor, já tô bem mais tranquilo, mas passei também uma pressão psicológica muito grande por causa disso, e acabei me afastando um pouco da loja, onde ficou só o BH e o que é um rapaz aí que trabalha com a gente até hoje, e o Matheus cuidando da loja. E aí acabei largando mão
mão um pouco, cuidando um pouco da saúde aí, comecei a fazer tratamento, etc e tal, e até senti o momento ali de eu querer mexer de novo com isso, não sei, não é o momento ainda, mas foi aonde eu comecei a procurar outra coisa para fazer, que eu já vinha namorando, já tinha criado uma estrutura também aqui no meu escritório, porque a gente lançou a nossa marca de headshop também, que é a Caramel Dog, aonde eu comprei vários equipamentos para começar a produzir os produtos, né? Seda, piteira, isqueiro, personalizado aí de headshop em geral. E aí foi aonde eu dei essa abandonada da loja aí. E eu quis voltar a mexer com a parada do digital, com internet. E foi onde a gente teve a ideia de fazer a Gemini Custom, que é os headshop personalizado. Que eu faço hoje ele 100% no digital. A gente só tem o site, só tem o catálogo que a galera recebe pelo WhatsApp. Então larguei um pouco da mão do físico, do balcão, do atendimento, para dar uma esfriada na mente. E foi o projeto que a gente startou aí, logo após aí que eu dei uma largada de mão aí da tabacaria, entendeu? E agora estamos voltando a mexer. Quem sabe aí não voltamos com a tabacaria móvel, não sei ainda. Vai sair o vídeo aí, espero até uma visão aí, um comentário de vocês também em cima do vídeo. O que vocês fariam, tá ligado? Com um caminhão daqueles. Basicamente é isso daí, pessoal. Basicamente é isso, contando tudo que aconteceu da loja. E aí, pra finalizar, pra resumir, mais um outro grande problema que a gente teve foi que no meio de tudo isso daí, a gente não acabou fechando todas as lojas por causa disso. Daria pra gente ter arrumado soluções para ter continuado, mas a força física e mental já tinha se acabado, se esgotado. Mas no meio de tudo isso daí também, galera, a gente sofreu algumas, não foi uma, algumas fiscalizações aí também em cima da venda de produtos na tabacaria, que afetou também a gente demais, da gente tá tendo problema com a justiça e etc e tal. Isso eu quero trazer num outro vídeo, explicar somente essa parte aí do que aconteceu, né? Pra gente tá sofrendo um processo, tá pagando multa, tendo que assumir BO por causa da loja. Vocês obviamente já devem imaginar que é por causa dos wave threads eletrônicos, os wave threads eletrônicos que no Brasil é proibida a venda. Obviamente foi por causa disso. Era um produto que a gente vendia também nas lojas, acabava rodando também, era uma parte interessante do faturamento. E aí até chegar o momento ali que a gente teve que parar, senão a gente ia sofrer problemas maiores, por risco de sujar o nosso nome ali, ter grandes problemas, né, de tá respondendo um processo maior, né, galera? Então foi onde a gente teve que parar também de vender esses tipos de produto. Obviamente atrapalhou o nosso faturamento, vendia bem, não tem como negar, né, galera? Não tem como mentir. Mas se fosse num outro momento que isso tivesse acontecido, a gente não tivesse com todo esse turbilhão de loja aí ao mesmo tempo, eu acredito que a gente teria dado um jeito. Hoje, vendo assim, depois de ter passado aí quase 2 anos, vendo com outro cenário, teria tido condições da gente continuar a loja. Inclusive a nossa unidade que está aberta hoje não vende mais eletrônica, e a loja é sustentável, ela roda, tem como rodar a loja sem vender isso daí, mas naquele momento não tinha nenhum tipo de força, certo, galera? E aí essa parte aí do BO que aconteceu com a gente, eu vou trazer num próximo vídeo aí dessa série aí que a gente tá fazendo aqui de começo de ano, e aí eu vou explicar mais a fundo tudo desde o dia que aconteceu, que foram lá na loja, e o que aconteceu com a gente, o que a gente teve que pagar por isso, o que a gente passou por isso, né? E vou explicar mais detalhadamente, certo? Então, vindo hoje aqui fazer um desabafo, vindo explicar pra vocês. Em breve vai ter um vídeo mostrando como que tá aí o Catan, a sobrevivente. Vai ter um vídeo explicando aí o BO, a parte que a gente recebeu esse processo aí, por causa de fiscalização. E se eu não esqueci, algum outro vídeo relacionado aí sobre esse, mas hoje mesmo um desabafo, pô, trocar uma ideia, esclarecer alguns pontos para quem gosta de mim, me acompanha há muito tempo, como eu já falei. Também eu quero dar uma ideia da hora para vocês, né, do que tá acontecendo na minha vida e etc e
tal, até em cima dos próximos vídeos que vão vir aqui no canal, para vocês não cair de balão, entendeu? Aí antes de chegar o vídeo lá que eu tomei o processo, vocês estão vendo esse aqui pra vocês entenderem aí parte da história e em consideração você levar aí algum aprendizado aí sobre a minha história, o que eu passei, para você não passar igual, certo? Basicamente ter o controle, né, galera? É legal você investir, mas tem que investir com calma. É legal você ter 10 unidades de tabacaria, mas é bom você ir com calma. Resumidamente aí, acabamos se precipitando, não tivemos também o preparo, a capacitação aí para chegar até onde a gente chegou. Isso foi um motivo ruim, uma parada que você pode levar de lição, mas também aonde eu tô agora e aonde eu estou me posicionando, eu consegui ter ele já levantado a Adminar aí muito rápido. A gente conseguiu, pô, atender mais de 100 pedidos aí em menos de 6 meses e consegui fazer um resultado tão rápido assim, já consegui meter uma outra parada ali na frente e já vim desenrolando um outro business para não ficar a pé, galera, muito rápido. Consegui fazer isso numa velocidade muito intensa aí também e assertiva por conta da bagagem que a gente pegou de ter feito toda essa loucura aí. Vou dizer ali que no meio do furacão eu me arrependi, mas hoje já passando um tempo, vendo que tem solução, que pô, tudo tem solução, é uma dívida que faz um acordo, é umas paradas que sobrou ali que você vende e já bota outro negócio para começar, e o conhecimento e a inteligência que já vem fazendo a gente acelerar aí em outra parada e metendo marcha no trampo, certo? Pô, então espero que vocês tenham gostado do vídeo, que tenha ficado algum ensinamento e é nóis, até o próximo do canal do MC Dudu. Valeu!